Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Esse é mais um episódio do nosso IBDcast, o podcast do IBDFAM Mato Grosso. E eu e a Emanuele, nós estamos aqui mais uma vez, dessa vez ao lado da Thaís Brasil, doutora Thaís, que também faz parte do nosso IBDFAM. Thaís Brasil, que é presidente da nossa Comissão de Diversidade Sexual, é mestranda em Direito, é também vice-presidente da Caixa dos Advogados aqui do Mato Grosso, e nós três, com muita honra, estamos aqui para receber e para celebrar a vida de... da nossa Maria Berenice Dias. Maria Berenice, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Maria Berenice Dias, vou brevemente falar um pouquinho sobre o seu currículo, sobre a sua vida, porque de fato é uma honra, tenho certeza assim, que muitos, além dos ibedermanos, porque nós fizemos aqui assim, quem gostaria de estar aqui hoje com Maria Berenice, mas os acadêmicos, enfim, todos os juristas desse país gostariam de ter a honra de estar à mesa para um bate-papo, para uma troca leve, que é o nosso propósito hoje aqui. Maria Berenice foi a primeira mulher a ingressar na magistratura do Rio Grande do Sul e a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça. Atualmente é sócia do escritório Maria Berenice Dias, que atua nas áreas de direito de homoafetivo, famílias e sucessões. É uma das fundadoras do nosso IBDFAM. Seja bem-vinda, doutora. Que alegria! Olha, eu estou muito, muito feliz de estar aqui, de ter vindo a essa terra e não podia perder esta oportunidade de conversar com o IBDFAM, que esse foi um sonho que nós sonhamos há muitos anos atrás, eu e o Rodrigo, e quando a gente vê assim, sabe, um núcleo tão efervescente como esse, cheio, tão participativo, sabe, assim, compensa toda essa nossa trajetória. Então, às vezes eu me encontro com o Rodrigo assim, Rodrigo, quanto que nós um dia sonhamos em chegar onde nós chegamos a ponto, e acho que nós podemos ter orgulho disso, né, de nós termos mudado o direito de família, o direito das famílias, como eu prefiro, no mundo. Tá? E isso se deve nem a mim, nem ao Rodrigo, mas a todos nós, sabe, que nos empenhamos e nos dedicamos a olhar o direito sob um olhar mais sensível, mais atento, no fundo assim, a procurar ver a realidade da vida como ela é. Então, estou muito, muito feliz de estar aqui. E já para iniciar, então, a nossa troca aqui, a nossa conversa, em alusão ao nosso mês de março, mês da mulher, um mês que celebramos as conquistas até então, mas também de reflexão daquilo que a gente ainda precisa caminhar. Nesse sentido, nós vemos que nos últimos anos a gente tem tido lutas, mas tem tido a situação da perspectiva de gênero, tentando trazer essa perspectiva de gênero para as decisões judiciais e agora com o reconhecimento do cuidado, algumas decisões já. Como que a senhora vê, digo isso porque enquanto iniciou, né, uma mulher, uma pioneira, uma jurista de referência e principalmente enquanto mulher que produz ciência, que produz o direito aqui nesse país, né? Então é uma honra, é uma alegria ter você aqui para poder falar como que o seu olhar a respeito dessas novas decisões, né, uma conquista e também o que tem pela frente, o que a gente precisa Eu acho caminhar. assim, essa foi uma conquista nossa, né? Então, Exatamente. acho que este buscar e não termos medida para... Eu sempre assim, nós temos coragem de ousar. Acho que essa, aliás, é uma característica muito feminina. Eu acho que talvez é isso que assuste tantos homens. Eu acho que por isso aumenta tanto, às vezes, a violência doméstica, enfim, sabe? Nós fomos atrás de termos visibilidade, sabe? De sermos respeitadas e termos a liberdade de ascendermos aos postos de poder, sabe? Que nós temos o direito de, sabe? Esse negócio de nos confinar dentro de casa só para ser mãe, sabe? E não ter sonhos nenhum, sabe? Isso tudo nós conseguimos ir mudando com o tempo. Também que se tem a família, mas que a gente não se resume só a isso, né? Que a gente tem que ter. Então, assim, ó, no momento que a gente começa a trazer a necessidade dessa reflexão, né? De que, bom, se nós temos direito aos espaços de poder, e temos, né? As nossas próprias realizações, sabe? Então, assim, todos esses encargos que sempre foram atribuídos exclusivamente à mulher, que agora se chama dever de cuidado, por que fica tudo só nas nossas costas? Que é a realidade, infelizmente, até hoje de hoje, né? Então, aí fica a tal da dupla, tripla jornada de trabalho, e isso é algo que nos exaure,
né? No fundo, é uma maneira de nos discriminarmos. Então, porque nós não temos a oportunidade de estudarmos, muitas vezes de trabalhar, né? Porque acho que a gente tem que ficar em casa, e às vezes as próprias mulheres acham que tem que ficar mesmo, porque isso vem da nossa cultura de né? criação. E simplesmente sim, bom, mas então, se nós estamos ocupando, também somos provedoras, né? Porque a ligação dos não, mas eu saio para trabalhar, tu fica em casa cuidando dos filhos, né? E da casa, e do marido. Sabe? No momento que nós conseguimos isso, e devemos isso ao movimento feminista, sabe? Nós temos que começar a resgatar isso. Não, mas isso aí não é uma tarefa só nossa, né? Aliás, está na Constituição, está no Código Civil, está no ECA. Então, assim, o que nós começamos a buscar foi isso, tá? Esta mudança, né, de olhar, essa perspectiva de olhar, também ciente dessa realidade. E que, no fundo, e acho que essa mudança se deve assim, a se dar em conta da necessidade de a justiça enxergar, sabe, esse desequilíbrio, né, de que é diferente. de Não que é tem, diferente. né? Tá? E que não tem assim, ó, como atribuir exclusivamente à mulher, e isso, nenhuma encargo e obrigação com relação ao homem. No fundo, isso nos discrimina. Entendi. E quando a gente fala em perspectiva de gênero no direito, ainda as pessoas acham que é só sobre um viés ideológico. Mas, na prática jurídica mesmo, o que a senhora acha que significa julgar um caso sobre perspectiva de gênero com realmente o olhar da resolução do CNJ aplicando a um caso concreto num processo de família? Bom, em primeiro lugar, é enxergar esse desequilíbrio das partes. Que às vezes, porque assim, como está escrito que a igualdade está na Constituição, logo que saiu a Constituição, enfim, vamos dizer, bom, agora é todo mundo igual, então não precisa mais. Tanto que assim, ó, o Código de Processo Civil acabou com o foro privilegiado da mulher. Ah, não precisa mais, porque ela é igual. Não é igual. Igual para chegar lá. E no momento que veio essa resolução do CNJ, que é vinculante, o juiz não pode deixar de aplicar. Então, sabe, tem que ter esse olhar a esse desequilíbrio, até porque existe um desequilíbrio econômico, né? Então, assim, quem é que contrata advogados, quem é que acaba procrastinando os processos, a estrangular a outra parte, enfim, fazendo ameaça. Então, que existe isso, e isso os juízes têm que enxergar, né? E têm que aplicar o protocolo. E aí, quando diz assim, aí a responsabilidade é nossa. Exatamente, era nesse sentido também que eu gostaria de ouvir a Thaís Brasil, que a Thaís também é advogada, atuante com perspectiva de gênero. Como que você provoca isso no judiciário? Como que você traz isso para a prática da advocacia? Bom, primeiro que em todas as minhas petições, de imediato, preliminarmente, eu já faço um tópico bem aprofundado lembrando o magistrado sobre o protocolo e explicando porque naquele caso específico, o que está acontecendo ali que está diretamente ligado ao protocolo, já para facilitar esse trabalho da identificação do juízo. Além disso, essa é uma das minhas maiores dores e reflexões, a gente debate muito sobre isso, sobre a violência processual. Ainda não está, não vou dizer nem óbvio, não está claro que os processos são utilizados como instrumentos de violência contra a mulher. As mulheres, elas estão tendo que lidar com 10, 20, 15 processos e isso acaba se misturando nessa ideia do direito da outra parte de poder buscar o judiciário para resolver isso. Eu, respondendo a pergunta, né, eu uso muito a possibilidade, inclusive, da violência processual, da violência vicária, dou o nome, como a professora nos ensina, que aquilo que não tem nome não existe, e busco, inclusive, a depender da situação, a própria delegacia da mulher, que hoje a gente tem uma delegada maravilhosa, que identifica a violência processual, coloca tipificado como violência processual, mas eu ainda não encontrei um meio de barrar. Como a gente faz para parar, para que não venha um novo processo, né? Inclusive, se a professora... E que assim, ó, se a gente se dá conta, no Código de Processo Civil, eu acho que lá no artigo 139, se eu não estou equivocada, tem exatamente dentro dos deveres do juiz, evitar esse tipo de procrastinação, de uso abusivo de recursos e tal. Só que a penação com isso, ela é singela, né? É uma multa. E a multa dentro das relações familiares acaba, às vezes, prejudicando a própria mulher.
Porque vai pagar a multa com que dinheiro? Né? Normalmente o direito da família. Mas assim, então, eu acho fantástico o que está fazendo, eu acho que isso todos nós temos que fazer, gente, nós temos que sempre trazer o protocolo, porque assim, tem muito juiz que é contra o protocolo. Por quê? Porque o juiz sai da sociedade, a nossa sociedade ainda é discriminatória, machista, né, sexista, enfim, misógina. Então, sabe, nós temos que, como sempre, né, somos nós, advogados, que levamos ao judiciário, sabe, as demandas que nem estão na lei, mas dentro dessa ordem. Por isso que essa história da justiça cega eu detesto. Eu detesto. A justiça tem que ter os olhos bem abertos, sabe? Tem que ver a realidade da vida como ela é. E a gente precisa colocar a prática, o dia a dia, o cotidiano dentro, encaixar dentro, Exatamente. né, dos preceitos, dos princípios, enfim. E acho assim, se o avançar. juiz, na sentença, ele não atenta a isso, nós temos que recorrer para o tribunal, porque isso tem um efeito vinculante. Sim. Está escrito, olha, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma lei de 1942, né, que diz que as resoluções da Justiça têm efeito vinculante. Está lá, artigo 30, parágrafo único. Então, se tem isso, e se ele não traz e faça uma preliminar de nulidade do julgamento no tribunal. Para que, olha, o juiz não atentou a isso e tal, nulidade da sentença, sabe? Até, acho que lá pelo artigo 107 da Constituição, diz que pode haver até um procedimento administrativo contra o juiz que não cumpre essas decisões vinculantes, sabe? Então, acho que nós temos que usar argumentos ad terrorem, assim, sabe? Tem que ser assim, desse jeito. E acho assim, ó, eu estou muito bem impressionada com algumas decisões que já vêm vindo nesse sentido e mudando a jurisprudência desse país, sabe? Tem um desembargador no Paraná que eu achei ele maravilhoso, o Cambi, que trouxe, acho que o primeiro livro sobre a perspectiva Vai estar de no gênero. nosso grupo de estudo em abril. Isso aí, ele é maravilhoso. Em maio, já ficou e ele é desembargador, aí não é só do Paraná. Eu consegui agora no Rio Grande do Sul, eu já estava aqui quando eu recebi a notícia que o juiz fixou alimentos para os filhos em um valor atentando ao fato de que, bom, o pai vai conviver só fim de semanas alternados, isso não é cuidar do filho, e então fixou num valor maior, porque no fundo a mulher está desempenhando sozinha um dever que não é só dela, sabe? Então assim, você entende que esse já é um outro olhar, né? Então acho que isso vai mudando a sociedade, vai mudando o direito e nós temos esse compromisso de fazer, sem dúvida nenhuma. O protocolo ele nasce com esse reconhecimento do que é aquilo que é estereótipo, uma condução processual, mas a Thaís também, né, a doutora Thaís, tocou num ponto muito importante que é o reconhecimento das violências, da necessidade de se reconhecer. E no fim, nós chegamos que o direito é luta, né? E o direito das mulheres é em constante luta, mas para além também do direito das mulheres, a doutora Maria Berenice também é fundadora do Estatuto da Diversidade Sexual, também a gente sabe do seu ativismo. E eu gostaria de passar a palavra também para a doutora Thaís, para que desse continuidade. Perfeito. Doutora, a senhora é essa nossa referência na luta pela população LGBTQIAPN+. Inclusive, a senhora é a primeira, né, pessoa, autoridade, a cunhar o termo homoafetividade, à época em que ainda falar a palavra gay ou homossexual ainda era um problema e a gente nem imaginava, e a doutora avançou já trazendo a temática da homoafetividade. É claro que nós conquistamos muitos direitos ao longo desse período, sempre por meio do judiciário exclusivamente, o que ainda é uma lástima e motivo de vergonha para a população brasileira, mas considerando que nós avançamos para pautas mais óbvias, pensando especificamente no judiciário, principalmente nas relações de família homoafetiva, o que a senhora entende que ainda é um desafio para as famílias homoafetivas no judiciário, ainda nos tempos atuais? Eu até assim, louvo muito o judiciário por ter sido o único que teve um olhar voltado para o reconhecimento desses direitos. Mas quando eu acabo de dizer assim, eu louvo o judiciário, eu louvo os advogados. Quem levou esta pauta fomos nós, né? Eu comecei essa luta lá no ano de 2000, ninguém entendeu por que eu era desembargadora à época e tal.
resolvi, comecei a dizer, não, nós temos que... Trabalhava na presidência de uma Câmara de Família, que, aliás, é algo que nós temos que fazer em todos os tribunais. Gente, aí fica aqui a sugestão, nós temos que ter ou câmaras especializadas ou câmaras preferenciais. A questão de família não pode ser distribuída entre todos os desembargadores, sabe? Tem que ter isso, então vamos batalhar. Tem uma resolução do CNJ que foi expedida a pedido do IBDFAM, de todos os tribunais terem essa especialização. Vamos anotar então, como... Já tô anotando aqui. Não, isso Tarefa no celular aqui com as tarefas. E assim, não, temos que reconhecer. Então, eu era presidente de uma Câmara lá e vi que trabalhava com direito de família, enfim, eu já estava muito envolvido no movimento de mulheres, pela discriminação, que a justiça tratava sempre as mulheres, as leis também tratavam, né? Eu disse, não, mas para lá, nesse conceito de família, não estão as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. Bom, aí fica assim, união homossexual, fica só sexo, sabe? Isso parece assim, quem falava em homossexual parece que só enxergava duas pessoas na cama e isso gerava uma certa repulsa, assim, mas a relação não é da ordem da sexualidade, é da ordem da afetividade, porque família, e esse foi, acho que assim, a grande construção do IBDFAM é uma relação de afeto, isso tanto que vem na Lei Maria da Penha. Então, assim, se família é uma relação de afeto, independente de ser casado, não ser casado, como está na Constituição e tal, bom, essas também são uma relação de afeto, então tem que estar no âmbito do direito de família. Então, assim, eu criei esse termo para tirar esse ranço, mas também para poder trazer para dentro do direito das famílias, e foi o que até acho que, no fundo, até foi uma conquista rápida, acho que foi, em termos históricos, porque assim, eu comecei a falar isso, primeira pessoa do Brasil a falar, escrever, no ano de 2000, e no ano de 2011, né, o Supremo já reconheceu estas uniões. Agora, isso muito se deve, e mais uma vez eu louvo, porque assim, o que eu fiz? Como eu vi que dentro da magistratura eu não ia conseguir muito, porque não tinham ações, né? Acho que não, mas não tem ações porque as pessoas nem sabem que têm direitos. As que acham que têm direito procuram um advogado, o advogado não quer pegar para não ficar com fama de homossexual, para estar defendendo homossexual. E eu disse, não, então eu vou me aposentar, que foi um choque, porque né, eu ainda tinha muitos anos lá dentro. Então eu vou abrir um escritório e botar na placa direito homoafetivo. Foi o primeiro do Brasil assim, a escancarar. E comecei a fazer o quê? No dia que eu recebi a carteira? Pedir a criação de comissões de diversidade sexual no âmbito da Ordem dos Advogados. Aí, quando eu pedi no Rio Grande do Sul, no dia que recebi a carteira, não, mas isso não existe, não existe, mas nós temos que criar. Aí eu saí a pipocar e tal, e aqui foi um dos lugares primeiros. Foi a primeira comissão da diversidade sexual. Isso, junto com a... E aí, quando eu acabei publicizando isso, o presidente da Ordem disse assim, mas não tinha sido para nós, tu tinha pedido em primeiro lugar, disse assim, eu pedi, mas vocês não criaram. Agora quer. Mato Grosso. Eu fui ao Mato Grosso, pedi no mesmo dia que eu estava lá, já saiu a portaria. Depois fui para Pernambuco, foi a mesma coisa, saiu na hora. Então, né? E foi isso que fez a mudança. Então, eu consegui, depois a criação de uma comissão nacional da diversidade sexual, no âmbito do Conselho Federal, criei mais de 200 comissões, e foi esse que deu esse afluxo de ações na Justiça tão significativa que rapidamente se construiu uma jurisprudência. Né? Então, assim, é isso que nós temos que fazer, sabe? Movimentar a justiça. Então, todos os aspectos que se pensa e que se quer, sabe? Acho que essa sempre é uma responsabilidade muito nossa que advogamos. Eu gosto de dizer que nós, como advogados, somos os primeiros juízes da demanda. Com certeza. Então, a gente que lutamos, né, na advocacia diariamente, temos que ter essa criatividade pulsante para poder a gente trazer grandes transformações. E eu queria, já indo para o final, para o desfecho do nosso podcast, antes de começarmos, eu falei para a senhora tem dimensão da tua grandeza dentro do judiciário brasileiro, dentro da justiça, falando em justiça real mesmo, assim, no sentido da palavra, a senhora vem contribuindo muito a sua história de vida e de legado, né? Acho que a senhora tem um legado dentro do direito das famílias e dentro do nosso Estado democrático de direito mesmo, porque através de posições tão vanguardistas que a senhora teve e continua tendo, a gente olha o reflexo disso diretamente nos judiciários, nas decisões
que transformam famílias, que transformam realmente pessoas mesmo. Nunca é sobre processos, né? Direitos de famílias nunca é. E como presidente do IBDFAM Mato Grosso, eu quero agradecer a honra de ter a senhora aqui no nosso podcast, um presente especial para todos os IBDermanos sobre o Dia da Mulher, né? Do mês de março. É uma da ação do nosso mês de março, a senhora aqui conosco. E fazer o convite para sempre vir a Mato Grosso. Com certeza. E muito, muito obrigada por tudo que a senhora representa para nós. Uma mesa só de mulheres. A gente está todo mundo com o olho brilhando aqui. E como advogadas familiaristas. Muito obrigada. Foi uma honra Obrigada para pela sua vocês. luta. Obrigada, meninas, que a gente siga mudando a nossa história. Obrigada, Maria Berenice Dias, pela presença aqui no nosso podcast. A gente vai encerrando mais um episódio, mas obrigada, sobretudo, por inspirar tantas mulheres a ser jurista, a escrever o direito e a ousar, né, juntamente com a inspiração da sua ousadia para transformar o direito das famílias, e não só das famílias, todos os ramos do direito, em que nós, mulheres, produzindo ciência, né, produzindo o direito, a gente possa alcançar voos longos como a senhora nos ensinou e nos inspirou. Obrigada. Obrigada! IBDermanos, IBDermanas, unidos em missão, semeia a justiça viva com a fé.